Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercados. Sei que muitos de vocês não assistem vídeos e não estudam também no final de semana, né? Às vezes quer passar um tempo com a família, tá certo? E alguns de vocês vão assistir esse vídeo aqui no domingo à noite ou na segunda de manhã. E esse é um assunto bem legal também que eu queria conversar com vocês. Se cada um de vocês tem um compromisso de estar estudando todos os dias, se vocês anotam um horário, né, na sua agenda para poder se autodesenvolver, né? Ler um livro de autodesenvolvimento, seja ele de mindset, e um outro horário para ler um livro sobre técnica, para poder estar aprimorando a sua técnica, ou para quem não gosta de ler muito, buscar estudos na internet, né? Mas eu recomendo ler, porque cada conteúdo que a gente aprende online na internet, ele não se compara com o conteúdo que a gente aprende no livro, né? É como se a gente estivesse assistindo, por exemplo, a saga do Senhor dos Anéis ou a saga de qualquer outra série que é baseada em livro, e ela corta um monte de detalhes, né? Porque não conseguimos trazer aqui todos os detalhes que tem nos livros, né? Por mais que eu ministre aqui um curso, por exemplo, de Elliott, é necessário ainda que você busque a literatura para poder aperfeiçoar a sua técnica, tá? Ainda mais sendo um assunto tão complexo. Outro fator que eu quero conversar com vocês, se cada um de vocês tem essa rotina de estudos e tem um horário para fazer isso, né? Por exemplo, marca de ler o livro Tendências do Al Brooks às 7 da manhã, mas aí de repente acontece algum imprevisto, né? Essas coisas acontecem. Você tem aquele planejamento aquele plano, né, de estudar todos os dias, aquele horário, o livro que você marcou, e aí de repente acontece algum imprevisto. Esse plano ele não pode mudar, né? O planejamento diário que você marcou de ler aquele horário, ele pode ser mudado, né? Como assim? Então não deu para ler o livro às 7, não deu para ler aquele período que você marcou, um exemplo que você tenha marcado de estudar esse livro 1 hora. Pegue algum outro momento vago do seu dia e estude de verdade, né? Nem que for meia hora, 20 minutos, só que aí desliga celular, desliga algum tipo de interrupção que você possa ter, de preferência esteja em um local sozinho, porque aí você vai estudar e vai estudar de verdade. Você não conseguiu estudar 1 hora na manhã, só que você vai estudar 20 ou 30 minutos num período que você tem vago à noite, só que aí você vai estudar de verdade. Ou seja, você mudou o planejamento do seu dia, mas o plano de estudar ainda estava lá. O compromisso que você assumiu com você mesmo ainda estava lá. Isso é mais importante, né? A constância, lembrem-se, a constância ela é mais importante do que a quantidade, né? Outra dica que eu quero dar para vocês, se vocês têm uma rotina de estudo, por exemplo, eu gosto de ler um livro de desenvolvimento técnico e um livro de desenvolvimento pessoal, né, em horários diferentes. Não marque também uma quantidade exorbitante de tempo para você estudar no começo, né? Por quê? Porque você vai seguir isso durante alguns dias, mas no decorrer do tempo você vai ficando cansado, porque esse não é o seu perfil de estudante, né? Você vê muitas pessoas falarem por aí que estudam 5, 6 horas, 7, 8 horas, né? Mas na verdade, muitas pessoas estudam mesmo, tá? Mas na verdade, a mente precisa de um descanso, a mente precisa de algumas pausas. E tem muitas pessoas que pega o caderno lá para estudar, né? Pega o caderno para estudar, começa a anotar e aí pega o celular e fica distraído com outras coisas, 5 minutos distraído no celular, 10 minutos estudando, 5 minutos distraído no celular, e na verdade ela não está estudando, né? Ela não está conseguindo absorver o conteúdo. O que é estudar? É tirar o celular, tirar distrações, ler o livro, aplicar no gráfico, né? Ou se é um livro de desenvolvimento pessoal, um livro de mindset, refletir sobre aquilo que o autor está falando, pega o trecho, relê ele, né? Tenta trazer para sua vida. Isso é estudar de verdade. Então não adianta você tentar marcar 2, 3, 4 horas durante alguns dias, ficar com interrupções no meio desses estudos, porque você não está estudando de verdade. É mais válido você marcar meia hora de um livro técnico e mais meia hora de um livro de mindset, e que você cumpra essa meia hora todos os dias. A constância ela é mais importante do que o hábito. Adquirir esse hábito ele é mais importante do que a quantidade, tá? Essa é uma outra dica que eu queria dar para vocês. E isso, conforme o tempo, vai chegar no momento que você vai sendo gostoso para você, porque você vai percebendo que você está se desenvolvendo. E essa disciplina de constância você vai trazer também para o mercado financeiro, né?
ter a constância de respeitar o seu plano, ter a constância de respeitar o seu limite de trade, por exemplo, né? Porque você já está fazendo isso na tua vida, e aí você passa a fazer também no mercado. O mercado ele só vai espelhar aquilo que você está fazendo. Beleza? Então, essa breve introdução não é um vídeo sobre mindset, mas eu achei bem importante comentar com vocês, tá? Vou partilhar aqui meu gráfico com vocês. A gente vai estudar aqui o gráfico do índice, por enquanto, gráfico INDFUT diário. Fechamos a semana, hoje dia 27 de março. Antes da gente começar essa análise, vai aparecer aí no canto, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E também comente, deixa um like também, que é muito importante, tá? E eu vou deixar o Instagram também aí no canto, vai aparecer, caso você não tiver ainda, me segue lá. Então vamos lá para o gráfico. Fechamos a semana no negativo, mas tivemos uma boa recuperação, né? Tivemos esses 3 dias de queda e esses 2 dias de alta. Uma boa recuperação porque o preço bateu numa linha de tendência, ele bateu numa linha de tendência e também aqui ó, já estava com 3 dias de queda, né? Se a gente for ver aqui alguns indicadores técnicos, por exemplo, o estocástico, ó, aqui nessa região ele já estava marcando uma leve sobrevenda. Essas regiões ele costuma fazer correções, tá? Para quem estuda o estocástico, e aí ele cruza para cima. É uma região bem delicada do índice, tá? É uma região bem delicada do índice. Por quê? Porque ele está com uma linha de tendência de baixa, ele está com uma linha de tendência de alta e começamos a comprimir. Isso daqui, pessoal, ele pode até virar um triângulo ascendente, tá? Um triângulo macro aqui, grande, ascendente. Ele pode bater aqui, voltar, bater aqui, vir testar aqui por cima de novo. Então, para mim, ele não basta mais romper a linha de tendência. Para mim, ele precisaria romper esse patamar aqui, além da linha de tendência, romper esses topos aqui para acreditar que o preço de fato ia voltar para a tendência de alta do gráfico semanal, tá? Caso contrário, se for um triângulo ascendente, ele tem uma implicação baixista porque ele está vindo de uma tendência de baixa. Apesar dele ser ascendente, né, a gente tem um crescimento um pouco mais de volume financeiro. Nas figuras, normalmente a gente tem de consolidação, a gente tem a queda de volume financeiro, então pode ser que ele não faça essa movimentação aqui que eu estou comentando com vocês, tá? Que ele faça de fato um rompimento aqui. Se a gente for entender também o fato de que começou a entrar volume comprador, e isso pode se tornar, né, um movimento de leading diagonal, um movimento de leading diagonal aqui, ó, que a gente já está comentando faz algum tempo, corrigiu em 61.8 e agora começa a subir, tá? Mas por enquanto não acredito ainda na alta até que ele rompa esse patamar aqui em cima. Caso contrário, a gente começa a cair. Então batemos aqui na sexta-feira, no pregão aqui do dia 26, na linha de tendência, né? A tentativa dos compradores de romper essa linha de tendência foi frustrada e aí os vendedores responderam de novo. Os compradores responderam de novo no mesmo pregão, em cima da média de 20 períodos, que agora começa a ficar ascendente, né? Então aqui, ó, ele rompeu a média móvel de 20 períodos, só que a média móvel estava apontando ainda para baixo, tá? Eu não gosto quando isso acontece. Não gosto quando isso acontece, tá? Porque precisaria ter mais volume financeiro para acreditar aí que chamaria mais compradores. Não teve tanto volume, só que agora, quando o preço invadiu aqui embaixo, ó, o preço invadiu aqui embaixo, ele começa a entregar volume comprador e também um movimento das últimas 20 barras já começa a indicar uma média móvel um pouco mais ascendente, tá? Então se a gente rompe lá no gráfico semanal, agora estudando um pouco o gráfico semanal, ó, seria interessante ele ter, o gráfico semanal ainda está ascendente a média, tá? Junto com a linha de tendência. Ele ter fechado a semana acima dessa barra aqui de maior volume que tivemos essa semana aqui, junto com esse fundo prévio aqui, ó, tá? Aqui. Essa região aqui seria interessante ele ter fechado acima dessa região. Até achei que ele faria isso quando começou a subir, mas aí os vendedores bateram forte aqui na linha de tendência, tá? Esse é o cenário do gráfico semanal, brigando ainda com a tendência de baixa do diário e com a tendência de alta do semanal, beleza? Se perder esse fundo aqui, aí complica, tá? Aí vai abrir bastante espaço para vir testar aqui novamente, ó, para vir testar esses fundos aqui novamente. Aí a tendência de baixa no gráfico semanal também, porque aí ele perde uma linha de tendência e fica bem complicado. Vamos lá para o gráfico do INFUT, no gráfico de 60.
Então tínhamos perdido aqui anteriormente essa linha aqui, ó, que é uma linha de tendência. Viemos testar por 2 vezes, depois perdemos, testamos por cima, ó, e pancada para baixo. Quando viemos no pregão anterior de quinta-feira, viemos quase testar essa linha de tendência, né? E aí no pregão de ontem, no dia 26, a gente praticamente testou aqui de novo essa linha e os vendedores entraram de novo. Só que aí tínhamos o que? Rompido um canal de baixa, aqui, ó. Rompido esse canalzinho de baixa aqui, ó. Né? Como rompeu o canalzinho de baixa, os compradores compraram quando chegou aqui na média de 20 períodos com a 200 e com a linha de tendência que o preço rompeu, tá? Aqui foi muito interessante porque deixamos esse candle e um alto volume financeiro, ó. Foi um alto volume financeiro defendendo. Os vendedores tentaram jogar o preço de volta para a tendência, a barra abriu aqui, jogou o preço de volta, tentativa de entrar, e aqui os compradores responderam em 60 minutos, né, no gráfico de 1 hora, e fechou aqui. Isso é um forte sinal comprador, tá? Por isso que aqui à tarde deu uma entrada um pouco mais agressiva, a gente já vai ver isso, ó, no 10 minutos. Foi exatamente esse ponto que ele testou, e aqui deu uma entrada um pouco mais agressiva, tá? Me perguntaram aí, eu acho que foi o Henrique, sobre entradas mais agressivas e entradas mais conservadoras. Normalmente as entradas mais conservadoras, elas têm um stop um pouco mais caro, tá? Elas têm um stop um pouco mais caro. As entradas agressivas, eu pego de um contexto, muitas vezes de um contexto de gráfico maior para o gráfico menor, e também vezes que eu consigo pagar um stop mais barato. Por exemplo, aqui, né? Aqui eu poderia ter feito essa entrada mais agressiva no rompimento da barra preta, tá? Aqui eu poderia, porque eu tenho um afastamento muito grande da média de 20 períodos, tenho essa situação que eu comentei com vocês nos 60 minutos, e aqui deixei uma barra preta, só que perdi a mínima, e essa barra aqui ela volta, tá? Quando eu tenho esse afastamento da média móvel, isso daqui por Oliver Vélez chama Bull 180, tá? Quando o preço ele faz a seguinte situação, ó. Aqui. Ó, eu tenho a seguinte situação, eu tenho essa barra, e aí eu tenho uma próxima barra que faz o seguinte, vem e rompe na próxima barra, quando eu tenho um afastamento da 20, ou estou próximo da 20 a favor da tendência, nesse caso, tá? Ela rompe a máxima da barra, e a entrada ela se dá nesse ponto aqui, ó, no rompimento dessa barra aqui, tá? O stop estaria ou abaixo da mínima da barra preta, se não tivesse perdido a mínima, ou abaixo do pavio aqui da vela branca, tá? Esse seria o stop desse trade. Essa entrada seria um pouco mais agressiva, mas o que eu esperei? Eu esperei o preço romper, testar por cima, foi o teste aqui nessa região, ó, topinho prévio, e aqui eu fiz a entrada, tá? A gente já vai ver nos 5 minutos. E aí eu tenho stop aqui abaixo desse candle, entendendo que isso daqui foi o que? Uma região de gift. Como eu tenho um pivô de alta, eu vou traçar um fibo em cima desse pivô aqui, ó. Ó, primeiro ponto seria o 100%, mas como estaria muito próximo, eu acreditei num retorno em V, tá? Lá para cima da região, uma resposta dos compradores um pouco mais forte, visto todo o contexto lá dos 60 minutos, tá? E aí eu queria zerar onde? No terceiro alvo de Fibo, porque casava com a região lá em cima, ó, no retorno em V, ó. Casava com essa região aqui, ó. Tá? Aí o preço foi, quase bateu no alvo, e no final ele acabou batendo, mas eu não fiquei até lá, tá? Eu não fiquei até lá. Formou a barra preta, eu fui conduzindo pelos 5 minutos, já vou mostrar isso daí para vocês. Então aqui pelo gráfico de 5 minutos, a entrada, ó, pelo gráfico de 5 minutos, a entrada foi nesse patamar aqui. No gráfico de 5, tivemos a entrada aqui. Então observem que aqui temos um cenário um pouco mais interessante nos 5 minutos, ó. Esse candle aqui, porque já estávamos acima da média de 20 períodos, já tínhamos entregado topos e fundos ascendentes, no 10 também já tinha, mas estava um pouco mais afastado da 20, tá? E aqui não conseguimos mais cair. Normalmente quando o preço ele chega na 20, aqui em cima da 20, ele deve, quando a tendência está forte, ainda entregar força vendedora. Não foi o que aconteceu, né? Conforme a gente vê aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar
momento que a gente está na tendência, aqui ó, por exemplo, ó. Chegou acima da 20, força de venda, né? Teve força de venda, essa barra me sinaliza isso, a próxima perde a mínima. Aqui não aconteceu isso. O que aconteceu? Não tivemos força de venda com esse candle aqui. Esse candle, acho que ele entregou uma mínima igual, ó, mínima em 950, essa mínima aqui em 950, tá? Entregou uma mínima igual e essa barra ela rompeu. Poderia até no 5 ter sido minha entrada para esse candle aqui, tá? Eu pagaria um stop um pouquinho mais barato, mas eu entrei pelo 10, tá? Com stop aqui na mínima. E aí o trade se desenvolveu para aquele alvo que a gente comentou lá em cima, ó. Bateu exatamente nesse alvo, terceiro alvo de Fibo, dessa movimentação aqui de pivô de alta, tá? Então esse foi o trade da tarde aí que eu achei bem interessante. Já tinha desenhado o mercado já, o que tinha feito no dia e acabou voltando para essa região, tá? Eu tava com essa expectativa dele voltar para essa região aqui, ó, de briga que tivemos aqui em cima, tá? Essa alta que tivemos de manhã aqui no índice, deixa eu apagar todas essas linhas aqui, tá muito confuso, né? Ó, essa alta que tivemos aqui de manhã rompeu esse canal. Deixa eu colocar essa linha de tendência, só deixar essa linha de tendência aqui, tá? Rompeu o canal e aqui aparentava o que? Um movimento de bandeira. Muita gente perdeu dinheiro aqui, ó, porque ficou operando o gráfico de 5 minutos, né? Nesse ponto aqui já estamos afastados, viemos tentar fazer um pullback em cima da média de 8 períodos, né, ó. Opa, aqui. Fez o pullback em cima da média de 8, não conseguiu cair. Então poderia até para traders mais agressivos ter dado entrada no rompimento da máxima, tá? Mas aí foi estopado. Quando o preço começa a corrigir, ó, entrou o primeiro volume financeiro. Quando o preço começa a corrigir, o ideal é o que? A gente esperar uma entrada um pouco mais assertiva e um gráfico um pouco maior, tá? Por exemplo, um gráfico de 10 minutos. Né? Um gráfico de 10 minutos. Aqui, ó. Afastamento muito grande da 20, esperar o que? A média se aproximar. Não conseguiu, formou uma espécie aqui de topo duplo, né? Tivemos esse teste por baixo, não conseguiu voltar para cima com força, com eficiência, né? Essa barra ela teve ainda pressão de venda abaixo da média de 20 períodos. Essa barra aqui ela teve uma certa pressão de compra, fechamento próximo à máxima, mas precisava o quê? Ter rompido isso daqui, ó, ter rompido a máxima para acreditar na continuidade do movimento de alta. Por que ter rompido a máxima? Se a gente rompe a máxima, a gente estaria quebrando uma linhazinha de tendência aqui, com esses corpos de candle, com esses toques. Já tinha segurado aqui, ó, como se fosse aqui um triângulo, uma flâmula, né, de continuidade de alta para fazer o rompimento. Não rompeu a máxima, não rompeu a máxima. O que aconteceu? Perdeu a mínima. Então tivemos um momento de distribuição aqui dos grandes players para poder fazer essa movimentação para baixo, né? Se você é um trader mais agressivo e vê esse trade aqui, ó, essa entrada aqui, essa barra preta para baixo, com alto volume financeiro, talvez lá nos 5 minutos, seria uma entrada um pouco menos agressiva, né, porque a barra é menor, aqui, ó. Então perdemos essa região, né, perdemos essa região aqui. No mínimo, ele ia vir completar essa amplitude de triângulo descendente, aqui, ó, para baixo. No mínimo, ele ia vir completar essa amplitude aqui de triângulo descendente para baixo. A gente poderia o quê? Projetar isso daqui, soltar, tá? Alvo seria aqui no 100%. Próximo alvo, 161,8 dessa figura aqui, beleza? Muitas pessoas não fizeram isso porque estavam com esse viés da compra, tá? Eu fui uma delas. Eu não consegui virar minha chave da cabeça e participar dessa venda. Não consegui fazer isso, né? O preço veio. Para quem é mais agressivo, aqui é uma entrada mais agressiva, né? Conforme eu havia falado de entradas mais agressivas. Porque temos um distanciamento muito grande da 20. Essa barra aqui, ela pode ser uma barra ignorada, porque viemos de um movimento muito forte de baixa, corrigimos, retração rasa, perdeu a mínima, é uma entrada. O stop é a barra branca, tá? Não tem um stop tão barato, mas é uma entrada um pouco mais agressiva, entendendo todo esse contexto de baixa aqui, ó. Esse é o movimento, esse movimento aqui é o movimento mais recente do mercado, tá? O movimento mais recente do mercado ele é mais importante do que os outros.
Quando ele começa a cair assim, ele está o que? Espelhando o movimento de alta, espelhando o movimento de alta. Aqui a gente tem algum suporte que o preço pode parar, com exceção da linha de tendência que vem lá do canal? Não, né? Não temos. Poderia segurar aqui em algum ponto? Poderia, mas a probabilidade é que ele caia até o próximo suporte relevante, que seria lá embaixo na linha de tendência, tá? Como ele fez essa movimentação, um candle branco, retração rasa, outra forma de definir esse alvo, para você pegar essa movimentação aqui para baixo e ter um alvo de Fibo que conflui com isso, é pegar essa movimentação aqui, expandir o Fibo até o 618, tá? E aí você quer vir aonde? Aqui no 100%. Se o preço passar disso, expande para o 50. Não sei se foi no segundo alvo, tá? Acho que ele acabou indo lá, ó. Aqui. Expande para o ponto 50, ó. Olha a mínima do movimento, né? Junto com média de 200, aqui dos 5 minutos, tá? E linha de tendência. Esse poderia ser o alvo. Então você tem esse trade, estaria arriscando essa proporção. E um alvo lá para baixo, ó. 1, 2, 3 vezes o seu risco para baixo. É um trade muito interessante. Só que eu não consegui participar desse trade, tá? Eu esperei o preço chegar aqui, aí eu vi esse comportamento de alta, fiquei de olho no 60, peguei esse movimento de compra, retorno em V lá para cima, tá? Soltei até uma parcial aqui um pouquinho antes, um alvo um pouco mais conservador aqui para cima. Após pegar essa movimentação, soltei uma parcial e acabei zerando por aqui, ó, tá? Fechou? Começou a mudar o comportamento das barras, eu acabei zerando, tá? Esse foi o trade que eu fiz do dia no índice. E o movimento de alta? Esse movimento aqui, ó. Né? Após essa quebra de tendência, essa linhazinha de tendência, abrimos aqui. Começamos a entregar, como quem não quer nada, movimentozinhos de alta, ó. Começamos a entregar barra elefante, rompendo a máxima do dia prévio, que estaria aqui. Para traders mais agressivos, comprariam o rompimento do gift, tá? E o stop. Você estaria disposto a pagar um stop de 190 pontos, tá? 190 pontos. Poderia ser onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5? Poderia ser esse comportamento? Até pode, tá? Mas ainda pode ser um zigue-zague, tá? 5 ondas de impulsão, correção, mais uma monowave, tá? Essa é a alternância de um zigue-zague, por exemplo. Pode ser um movimento complexo, um movimento raso, uma retração rasa em onda B e uma monowave em onda 5, em uma onda C, tá? Fazendo uma alternância, já que a primeira foi difícil. Isso pode acontecer, mas pode também ser considerado como onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Lá no livro do Robert Prechter, uma das formas de ele calcular alvo de onda 5 é pegar toda a movimentação de onda 1 a 3, daqui até aqui, pegar esse ponto zero, tá? Pode ser o fibo de projeção mesmo, de onda 1 a 3, pegar isso daqui, colocar aqui e visitar o 618, tá? Alguns falam para pegar somente a onda 3, daqui até aqui, colocar desse ponto aqui e ir no 618. Nesse caso ele passou, tá? Esse daqui ele foi um pouco mais assertivo, foi lá para cima, tá? Eu ainda estou um pouco mais inclinado a acreditar em zigue-zague, a não ser que a gente comece a engrenar na alta aqui. Aí começa uma onda, isso foi tudo uma onda 1 grande, para depois fazer uma onda 2 e depois onda 3, tá? Por enquanto, ainda a gente acredita na tendência de queda. Beleza, pessoal? Então é isso. Reparem que esses conceitos, ó, tem um conceito aqui de canal de alta. Vou pegar no 10 minutos aqui, ó. Eu tenho esse canal de baixa, né? Ó, pegando bem certinho o canal. Tá, pode ser aqui, conectando com esse topinho. Tá, eu tenho esse canal. Tenho esses toques aqui. Tá, até vazou um pouquinho aqui. Mas você tem que saber aplicar esses conceitos, ó. Então você vai pegar onde o toque? É a linha de retorno, né? Você vai pegar, por exemplo, esse toque aqui ou esse toque aqui. São conceitos um pouco mais subjetivos.
Por isso que eu falo, ó, e ainda não viemos completar o topo do canal, conforme ele veio no meio, só que ele passou do meio. Então é um conceito um pouco mais subjetivo, não dá pra gente operar só baseado nisso. Por isso que eu gosto de trazer a análise um pouco mais objetiva, né? Aonde que é a entrada? Aonde que é o ponto de saída? Né? Temos confluências, temos regiões importantes para ser visitadas, aonde o preço quer chegar. Então dessa forma você tem uma análise um pouco mais objetiva, e o Price Action ele vai servir para você ter um contexto maior de localização, entenderam? Beleza, pessoal. Então essa é a análise do índice. Vamos lá para o dólar, analisar os movimentos do dólar. O gráfico diário do dólar, nova barra de impulsão forte, continuidade. Como a gente já havia comentado, o dólar queria voltar para a tendência, talvez até para testar esse topo aqui de novo, ó. Esse é o contexto e a semana do dólar, como que tá? Olha só, semana do dólar, ponto bem interessante, tá? Então tínhamos aquela linha de tendência que foi respeitada, só que ele está tentando fazer o que agora? Um rompimento, né? Após esse praticamente um teste aqui, mas mais ou menos assim, ó. Então tá lateral, tá? Mas podemos ter uma continuidade, porque o dólar veio de um movimento de alta e agora talvez um novo movimento de alta para cima, né? 1, 2, 3, talvez uma onda 4 para ainda fazer uma onda 5 no gráfico semanal, tá? Pode visitar lá para casa dos R$6 o dólar, 6,50. No gráfico de 10 minutos, aposto que teve bastante gente que ficou caçando topo aqui. Se a gente for colocar um pouco menor, tá? Um gráfico de 5 minutos aqui. Ó, gráfico de 5 minutos, divergência com IFR, não teve venda. Divergência, topo levemente mais alto, levemente mais baixo IFR, não teve venda. Até teve pequenos movimentozinhos pequenininhos aqui, tá? Mas se você pega de ponta a ponta, meus parabéns. É muito difícil você pegar um trade aqui e sair aqui no finalzinho, tá? Então, teve muita gente que ficou caçando topo no dólar, tá? Na sexta-feira. Muita gente ficou fazendo isso. Ou até colocando aqui linhas de ending diagonal. Opa, perdeu aqui, né? Perdeu, vou vender aqui, ó. Vendeu, tum, para cima. O que o dólar precisava fazer para a gente acreditar num movimento de baixa? Primeiro ponto, o dólar fez esse rompimento dessa estrutura, tá? Alguns viram aqui um cup and handle, né? Cup and handle, fundo arredondado, ó. Fundo arredondado e o handle do cup, né? Xícara. Rompeu aqui, esse ponto aqui, ó. Rompeu com essa barra aqui, vai embora para alta. E a projeção do cup and handle é o que? Pega a média de toques, tá? Para ser mais assertivo aqui do suporte. Projeta isso daqui para cima. Visar o que? O 100%. Quase buscou um 61, tá? Ele parou aqui no 100%. Por Elliott, a gente tem aquela visão ainda de onda 1, 2, 3, A, B, C para baixo. Talvez um flat running aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não completou o flat running até o perder, né? Porque foi um flat running, acaba antes. E aí começamos, 1, 2, 3, 4, 5, dá 5, tá? Muito interessante esse padrão de Elliott. Mas aí, como é muito subjetivo, a gente precisa da análise dos candles, precisa da análise gráfica, tudo confluindo para poder participar desses movimentos, tá? Confesso que aqui, o dólar não foi, se você entra aqui só porque, é onda 5 de Elliott, né? Das vezes que der certo isso, e das vezes que der errado isso, só porque você está acreditando no onda 5. Primeiro ponto, você tem que ter em mente que é um conceito que precisa ser confirmado, tá? Primeiro ponto, que a gente está a favor da tendência. Então isso é mais, vamos dizer assim, é mais importante você ter acreditado do que era uma onda 5, né? Você está a favor da tendência, então se você entra aqui, a probabilidade de dar certo ela é maior do que a probabilidade de dar errado, porque você está a favor da tendência, não porque é onda 5 de Elliott. Entenderam? Porque a maioria das ondas 4, elas são muito mais complexas do que isso. Poderia ter ficado aqui, ó, lateralizado o dia inteiro, para depois subir,
tá? Então trabalhem de forma mais objetiva, de forma mais clara. Você pode ter na sua cabeça que pode ser uma onda 5 de Elliott, claro que pode, é um estudo muito interessante a ser feito. Só que para entrar no trade, seja um pouco mais objetivo, né? Então aqui, por exemplo, ó, tínhamos esse fundo, né? Então podia conectar com esses fundos aqui. Alguns viram até um triângulo, tá? Só que aí o triângulo ele precisaria de mais um toque, na minha opinião. Mas é um fundo mais alto, tá? É com um topo plano. Então mais um cupping randle do que um triângulo. Projetar, poderia projetar isso daqui para cima. Por exemplo, tem uma linha aqui paralela com esse fundo. Traçar uma linha paralela com esse topo aqui. Só que aí o preço não foi de uma vez, ó. Ele chegou, né? Depois ficou margeando essa linha aqui em cima. Então eu estou misturando os conceitos de análise técnica com conceitos de Elliott com o conceito de leitura de barras. Leitura de barras, cheguei na resistência, eu tenho força para continuar a cair, como eu fiz aqui? Tenho força para isso? Tenho duas barras, estou com uma 20 ascendente, estou com uma 200 ascendente, uma média de 200 períodos. Isso daqui é um gift após uma ampla barra compradora. Então vocês entendem que daqui até aqui, ó, eu tenho uma barra compradora grande, 1, 2, 3, 4, juntando 3 candles. E aqui eu tenho um candle muito pequeno sem força de venda. Sendo assim, se eu romper essa máxima, aqui, estou estendendo um pouco, tá? Porque final de semana eu acho que vocês vão ter um pouco mais tempo para estudar. Ó, se eu romper essa máxima aqui, eu posso colocar o meu stop aqui embaixo. É um stop relativamente barato. Eu tenho um stop aqui de 9 pontos, tá? Para o dólar ultimamente é relativamente barato. E aí eu vou querer o que? Projetar, posso projetar ou figura cup and handle, ou eu posso projetar essa amplitude aqui, daqui até aqui para cima, e visitar o que? 100%. Aqui, ó. Tá? Esse é a forma mais clara e mais objetiva que eu quero que vocês entendam para operar no mercado financeiro, né? Não apenas acreditar num conceito e eu vou entrar e seja o que o preço quiser. Não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Ele voltou aqui no ponto zero. Isso é resistência. Agora, e agora? Se transforma em suporte. Você já tem que imaginar, se o preço der oportunidade aqui, eu busco oportunidades de compra. E não vender aqui, pessoal, porque em cima de um suporte você tem a alta probabilidade do preço fazer um padrão de compra e você ser estopado. Só porque ele formou um pivô de baixa, mas não tem contexto. Então, na verdade, você tem que estar pensando ao contrário. Se demonstrar um padrão de compra, eu vou comprar. Aí, o que ele faz? Testa a 20, deixa uma barra de venda, perde a mínima, mas é uma barra compradora, e deixa uma barra de ignição de compra. Que figura que é essa daqui? É uma figurinha de reversão. Figurinha que eu falo porque é engraçado, né? Ombro, cabeça, ombro. É um pivô de alta. Simples assim, é um pivôzinho de alta. Pivôzinho de alta. Alguns traders mais agressivos já teriam tomado uma posição aqui. Outros, uma posição aqui. E outros, uma posição ainda um pouco mais tardia aqui. Porque o alvo estaria aqui na máxima do dia, tá? Lá no 10 minutos. Olha como muda o cenário do 10 minutos. Aqui, ó. Esse trade eu peguei pelo 10, tá? Peguei pelo 10, aqui, ó. Não costumo operar dólar, mas não tinha pegado nenhum trade no índice ainda, até esse horário. E aí eu resolvi participar dessa movimentação aqui no 10. Então ele vem testar o ponto de suporte com média de 20 ascendente, tá? Isso daqui é uma ótima oportunidade de compra aqui. Então ele vem, faz um pivôzinho de alta e rompe o pivôzinho de alta. Tem alvo aonde? Lá na máxima. E aí você entra pelo 10 e pode até conduzir pelo 5. Aqui, conduzir pelo 5. Agora sim você fala assim, ah, estou dentro de onda 5 de Elliott, né? Você já tinha essa perspectiva, mas aí a confirmação veio depois. Ó, posso traçar dessa forma, soltar aqui e vir visitar o 100%, tá?
Na verdade eu ia pegar a ferramenta de projeção, de preço, aqui ó, 618, só que como a máxima, a gente está em topos e fundos ascendentes, a máxima é uma região de magnetismo, 50%. Visitar essa região aqui, ó, que seria o alvo dessa movimentação, tá? Um alvo um pouco mais conservador. Aí o preço ele para, começa a fazer o que? Um processo de acumulação, não temos vendas. Se a gente tivesse, ó, a gente tem aqui uma linha de tendência, perdeu a linha de tendência, já estava dando divergência de FR, mas precisava do quê? Um movimento um pouco mais expressivo, olha esse volume, né? Nem que se não tivesse volume, mas um movimento um pouco mais expressivo, retorno, topo mais baixo, agora sim, venda, tem um padrãozinho aqui, uma barrinha de força de venda, agora sim posso vender para acreditar no retorno do preço no suporte. Caso contrário, IFR para mim, essas divergências que ele está mostrando para mim não vai servir de nada, simplesmente assim, não vai servir de nada, não vai servir de nada essas divergências que ele está dando aqui, ó. Às vezes vai dar certo? Vai, só que quando der errado, você vai ficar tentando caçar topo, não é assim que tem que operar, não é assim que funciona. Oportunidades de compra, fundo mais alto, ó, fundo mais alto, média de 20 ascendente, compra, tô rompendo topo, vou romper topo. Esse é o comportamento do preço, é o que o preço está fazendo, não importa o IFR, tá? E aí o preço segue em alta, para quem ficou caçando topo aqui, ficou tomando stop, caçando topo aqui, ficou tomando stop. Beleza, pessoal, é isso. O dólar, olha esse comportamento aqui do dólar, por exemplo, ó. Olha essa retração que tivemos, a última retração, tá? Essa quantidade aqui. Próxima retração, a mesma quantidade, tá? Quando a gente está em tendência, a gente procura fazer os movimentos de retração parecidos, tá? Aqui ele já mudou, ele já fez metade, ó. Aqui ele mudou, fez metade. Aqui ele mudou, ele fez metade, ó. Aí aqui ele fez igual, movimento de retração. Quando o preço está em tendência, ele costuma fazer isso. Também os movimentos de alta ele costuma fazer parecidos, ó. Daqui até essa retração forte que ele fez aqui, né? Vamos dizer 50% do movimento. Ele fez o mesmo movimento até um pouquinho mais. Show, pessoal. Então é isso que eu queria deixar com vocês, essas dicas que eu queria deixar com vocês, tá? Nunca opera contra a tendência, por mais que os sinais estejam demonstrando o contrário. Espero o preço confirmar para operar contra a tendência, tá? É isso que eu falo para vocês nessa situação de que padrão de candle, né? Olha só, eu tenho aqui um, sei lá, um engolfo de baixa aqui. Padrão de candle. Aí você traçou esse canal, tem um padrão de candle no topo do canal. Tem um leve volume financeiro, tá? Em comparação com essas barras aqui atrás, ó, ou essas daqui, um pouco volume financeiro, posso considerar essa barra de exaustão. Movimento, rompimento falso, rompe falso esse topo aqui. Tem um padrão de candle aqui. Vou vender perdendo a mínima dele com stop na máxima. Tem um stop de 12 pontos. Tendência de alta. Olha o que acontece. Stop. Fui estopado. Essa proporção aqui, ó, que é uma... Na verdade, não era um padrão de reversão, era um padrão de consolidação, porque eu estou sobrepondo as barras. Ela vem aqui para cima. Um retângulozinho de consolidação que vai para cima. O alvo é atingido. Agora se torna suporte. Suporte. Vocês entenderam que vai vender padrão de candle só porque é padrão de candle? Nunca isso vai dar dinheiro. Só vai quebrar a conta de quem está fazendo isso. Então, por isso que o pessoal fala tão mal de day trade. Porque o pessoal aprende de maneira errada. Mindset errado. Se opera da maneira certa, estudo para isso, você não vai fazer isso, beleza? Deixa eu voltar aqui para vocês, já estendi demais. Então espero que vocês tenham gostado dessa análise, espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma,
Então peguem esses estudos, apliquem no gráfico, levem alguma coisa para o operacional de vocês, se for interessante, se fazer sentido para vocês. Deixe um gostei neste vídeo se você gostou, compartilhe também com seus amigos. Até a próxima análise e até o próximo vídeo.